Galerinha, sejam muito bem-vindos. Retornamos, sim, e agora o vídeo é de resolução de atividades. Material em mãos? Então vamos lá, juntinhos. Me acompanhem. Vamos lá então, galerinha, atividade 1. Acompanhe a leitura. Essa balança está em equilíbrio e as embalagens de morangos têm a mesma massa. Então, analisando a figura, nós percebemos que os pratos da balança estão equilibrados, ou seja, a quantidade de massa que há no prato da esquerda é igual à quantidade de massa que há no prato da direita, exatamente. Observe que no prato da esquerda nós temos duas caixas de morangos. E no prato da direita nós temos pezinhos, representados cada um com sua massa, não é verdade? Vamos à pergunta então? Letra A. Escreva uma expressão numérica para representar quantos gramas de morangos há em cada embalagem. Em seguida, resolva. Então vamos lá? Já percebemos então, como havia falado anteriormente, que a balança representa uma igualdade, não é verdade? Isso mesmo. Igualdade entre o prato da esquerda e o prato da direita. Igualdade, no caso, de massas. Sendo assim, no prato da esquerda nós temos duas caixas de morangos. E no prato da direita nós temos pezinhos, exatamente, pezinhos representados pelas massas de 250 gramas, mais 175 gramas, mais 50 gramas, mais 25 gramas. Vamos colocar escrito dessa forma, adição entre essas massas. Prontinho. Agora observe que, como há um equilíbrio, o que nós temos no prato da esquerda tem a mesma massa do que no prato da direita. Vamos somar, então, os pezinhos que nós marcamos as massas? Vamos lá. 250 mais 175 mais 50 mais 25, isso resulta em 500 gramas. Agora está começando a ficar mais tranquilo, né? Bom, se os dois pratos da balança têm a mesma massa, significa que duas caixas de morango também têm a massa de 500 gramas, não é verdade? Só que observe que nesse prato da esquerda nós temos duas caixas, o que significa que 500 gramas devem ser distribuídos de maneira igual entre essas duas embalagens. Como que nós fazemos isso? Seria como se nós dividíssemos 500 gramas, não é verdade? Uma parte nós vamos deixar para uma embalagem de morango e a outra parte para a outra embalagem de morango. Porém, como elas têm a mesma massa, ou seja, nós vamos fazer o quê? 250 mais 250. Mesma massa e a soma dessas massas resulta em 500. Sendo assim, nós chegamos à conclusão que cada embalagem tem 250 gramas. Tranquilo? Letra B. O que acontece ao equilíbrio dessa balança se os conteúdos dos pratos forem trocados de lado? Ou seja, se eu passar as duas caixas de morangos para o prato da direita e se eu passar todos aqueles 4 pezinhos para o prato da esquerda, ou seja, fazer isso aqui, ó, 250 mais 250 igual a 500, eu troco os lados. Nesse caso, o equilíbrio permanece, não há nenhuma alteração, ok? Letra C, vamos lá. Se retirarmos uma caixa de morango do prato da esquerda, quais os pesos que devemos retirar do outro prato para que a balança continue em equilíbrio? Nós já calculamos que a caixa de morangos, ela tem a massa de 250 gramas, na verdade? Cada caixinha de morango, cada embalagem de morango, tem massa de 250 gramas. Sendo assim, do prato da direita, nós podemos retirar o peso de 250 gramas, ou nós vamos manter o peso de 250 gramas e vamos retirar os outros pesos de 175, o de 50 e o de 25. Ou uma coisa ou a outra, ok? Tranquilinho? Letra D. O que acontecerá em relação ao equilíbrio se colocarmos um peso de 50 gramas em cada prato? Justifique sua resposta. Então, observe que nós temos ali a nossa balança em equilíbrio. De repente, nós chegamos no prato da esquerda, o prato das caixas de morangos, e acrescentamos ali um pezinho cuja massa é 50 gramas. Quando nós fazemos isso, a balança ela desequilibra, não é verdade? Porque um lado vai ter um pouquinho mais de massa. Agora, se eu chegar no outro lado e também acrescentar 50 gramas,
a balança retorna ao equilíbrio, ou seja, o equilíbrio será mantido, né? Pois estaremos acrescentando a mesma massa a ambos os pratos. Tranquilo, né? Vamos adiante, então? E agora, galerinha, atividade 4. Vamos lá. Alguns pesos foram colocados nestas balanças. Eles estão indicados em gramas. Muito bem, vamos à pergunta. Escreva uma igualdade ou uma desigualdade para cada balança. Muito bem, vamos à primeira balança. Observe que a primeira balança se apresenta em desequilíbrio, isso mesmo, não é verdade? Sendo assim, nós temos no prato da esquerda a quantidade de 500 gramas mais 50 gramas. E no prato da direita, a quantidade de 200 gramas mais 100 gramas. Agora fica fácil, né? Qual dos lados da balança tem a maior massa? Exatamente. Então, temos ali que 500 mais 50 é igual a 550. E 200 mais 100 é igual a 300. Sendo assim, fica fácil dizer que 500 mais 50 é maior que 200 mais 100, ok? E temos aí uma desigualdade. Muito bem. Segunda balança. Observe que ambos os pratos estão equilibrados. Isso mesmo. Significa que no prato da esquerda nós temos 500 gramas. No prato da direita nós temos uma adição ali de pesos, né? Nós temos 200 gramas mais 100 gramas mais 200 gramas. Quando você efetua essa soma, você tem como resultado 500. Logo, esses dois pratos têm a mesma massa, exatamente, ok? Tranquilo? Terceira balança. Observe que há uma desigualdade, essa balança está em desequilíbrio. Porém, nesse caso, o prato da esquerda parece mais leve, não é verdade? Sendo assim, no prato da esquerda nós temos 200 gramas mais 50 gramas e no prato da direita nós temos 500 gramas mais 50 gramas mais 200 gramas. Com certeza, o prato da direita está com uma massa maior, não é verdade? Sendo assim, podemos afirmar que 200 mais 50 é menor que 500 mais 50 mais 200 gramas. Tranquilinho, né? Vamos adiante, então. Atividade 5. Observe esta balança. Balança na telinha, ok. Quantos quilogramas se devem inserir em um dos pratos ou retirar dele para que a balança fique em equilíbrio? Explique sua resposta. Muito bem, então observe que pelo enunciado nós devemos deixar essa balança equilibrada, ou seja, os pratos alinhados. Porém, galerinha, o prato da direita, ele está parecendo ter uma maior massa, ele tem pesos que têm maior massa. Vamos verificar ali qual é a massa em cada prato? Olha lá, no prato da esquerda nós temos 500 gramas mais 500 gramas, e isso é a mesma coisa que 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, né? 1 quilograma, ok. No prato da direita, nós temos 1 quilo, que é a mesma coisa que 1000 gramas, mais 500 gramas, mais 100 gramas. Isso, somado, resulta em 1.600 gramas ou 1,6 quilogramas. Bom, nesse caso, nós temos duas opções. Se nós quisermos acrescentar peso, tá? Nós devemos fazê-lo no prato da esquerda, que está com menos massa, 1000 gramas. Desse modo, para que a balança fique em equilíbrio, nós devemos acrescentar 600 gramas ou 0,6 quilogramas no prato da esquerda, isso mesmo. Se nós acrescentarmos esse valor, ambos os pratos passam, no caso o prato da esquerda, passa a ter o mesmo valor do prato da direita, ou seja, 1.600 gramas ou 1,6 quilogramas. Ou a outra saída será retirar massa, não é mesmo? Daí nós teremos que retirar massa do prato da direita, o prato ali que está com massa de 1.600 gramas. E nesse caso nós devemos retirar 600 gramas ou 0,6 quilogramas, ok? Bom, retomando, no primeiro caso,
ambos os pratos ficariam com 1,6 kg ou 1.600 gramas, para a gente acrescentar massa. No segundo caso, se nós retirarmos massa, ambos os pratos ficariam com 1.000 gramas ou 1 kg. Tranquilinho, galerinha? Vamos adiante, então. E agora, galerinha, atividade 6. Acompanhe a leitura. Em cada um dos itens, faça a comparação. Circulem essa palavrinha. Entre os valores fornecidos, escrevendo I se forem iguais ou D se forem diferentes. Depois, justifique cada um deles escrevendo a sentença matemática correspondente. Vamos lá, então, letra A. O triplo de 17 com 51. Significa que nós vamos comparar o triplo de 17. O que seria o triplo de 17? É 3 vezes 17. O resultado dessa multiplicação nós vamos comparar com o número 51. Então, vamos lá? Quanto que é 3 vezes 17, galerinha? 3 vezes 17 resulta em 51. E 51 é igual a 51, ok? Sendo assim, preenchendo a lacuna da letra A, I maiúsculo, de igual, ok? Letra B. A diferença entre 60 e 18, nós vamos comparar com 52. Então, vamos lá? Diferença é uma subtração entre quem? 60 e 18. E o resultado dessa subtração nós vamos comparar com 52. Então, vamos lá? 60 menos 18 tem como resultado 42. 42 é diferente de 52. Isso mesmo. Então, preenchendo a lacuna, letra D maiúsculo, D de diferente. Agora, a letra C. 23 com o dobro da diferença entre 15 e 7. Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos comparar quem? O número 23 com quem? Com o resultado, né? E esse resultado vai ser o quê? O dobro, então é 2 vezes, a diferença entre 15 e 7. Então, diferença entre 15 e 7 entre parênteses. Muito bem, vamos resolver então. Primeiro, começaremos justamente ali no parênteses, né? 15 menos 7 resulta em 8, perfeito. Agora, 2 vezes o 8, 16, joia. Assim, comparando 23 com 16, são diferentes, não é verdade? Ok, preenchendo a letra D com, a letra C com D maiúsculo de diferente, isso mesmo. Passamos então agora para a letra D. 28 com a soma de 8 mais o dobro de 10. Então, vamos lá. Nós vamos comparar o número 28 e esse número será comparado com quem? Com a soma. Muito bem, uma soma. E essa soma vai acontecer entre quem? Entre o 8 mais o dobro de 10. Qual é o dobro de 10? 20, não é mesmo? 8 mais 20 resulta em 28. Assim, 28 comparado com 28, podemos afirmar que eles são iguais. Preenchendo a letra D com a letra I, maiúsculo de iguais. Tranquilinho, galerinha? Vamos adiante, então? E agora, galerinha, atividade 7. Complete as lacunas de modo que a expressão seja verdadeira em cada item. Muito bem, letra A. 7 vezes quanto resulta em 63? No caso, a gente utiliza a tabuada aí, né? 7 vezes 9 resulta em 63. Observe que há outro modo de você resolver isso também, utilizando a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Desse modo, se eu tenho já um resultado, que no caso é 63, eu posso dividir. Se eu dividir 63 por 7, eu tenho como resultado 9. Se eu dividir 63 por 9, eu tenho como resultado 7. Ok? Percebam operações inversas, né? Vamos para a letra B. 43 menos um determinado valor, que eu não sei qual é, resulta em 9 vezes 3. Bom, 9 vezes 3, 27. Então, agora eu pergunto. 43 menos um valor vai ter como resultado 27. Então, eu posso pegar o resultado, que é 27, e ao invés de subtrair e somar, operação inversa. Qual valor eu devo somar a 27 para ter como resultado 43? Aí fica mais fácil, né? Com certeza é o 16. Então, nesse caso, 43 menos 16 resulta em 27. Letra C. 65 é igual
Há um valor mais 13 e esse resultado, a esse resultado vamos subtrair o 48. Muito bem, então vamos começar do 65. 65, vamos usar a operação inversa. 65 menos 13, quanto que dá? Ao invés de mais 13, vamos colocar menos 13. 65 menos 13 resulta em 52. Agora, ao invés de menos 48, vamos colocar mais 48. Então, 52 mais 48 vai resultar 100. Assim, 65 vai ser igual a 100 mais 13 menos 48. Vamos verificar se está certo? Então, acompanhe lá. 100 mais 13 é igual a 113. 113 menos 48 vai ter como resultado 65. Tranquilinho, né? Letra D. 3 vezes 18 vai ser igual a 9 vezes um determinado valor que eu não sei qual é. Então, vamos lá. 3 vezes 18 é igual a 54. Agora, pense, 9 vezes que valor vai resultar em 54? Não sei. Posso usar a tabuada ou eu posso fazer a operação inversa. 54 dividido por 9 resulta em 6. Tranquilo, né? E observe que 9 vezes 6 resulta em 54. Operações inversas. Letra E. Essa é bem simples. 5 vezes 25 resulta em 125. Tranquilinho. Agora perceba, se você pegar o 125 e dividir por 5 usando a operação inversa, você vai ter como resultado 25. Se você pegar o 125 e dividir por 25, você vai ter como resultado o 5, ok? Utilizando operações inversas. Letra F, cuidado com essa é bem grande. Nós temos um valor que multiplicado por 8, depois subtraindo 6 e adicionando 1, vai ser a mesma coisa do que se eu multiplicar 12 por 12 e depois subtrair 5. Então, vamos tentar? Olha lá, 12 vezes 12, 144. 144 menos 5 resulta em 139. Perfeito. A partir desse resultado, 139, então, nós podemos afirmar que um valor vezes o 8, subtraindo 6 e adicionando 1, vai resultar em 139, não é verdade? Vamos então agora trabalhar a operação inversa aí. Se eu já tenho 139, e nesse caso, ao invés de adicionar 1, eu subtrair 1. Então, vamos lá. 139 menos 1 resulta em 138. 138, agora vamos fazer a operação inversa do 6. Menos 6 mais 6. Então, 138 mais 6 resulta em 144. E veja que agora nós temos uma multiplicação por 8, né? Então, 144, operação inversa, multiplicação, divisão, dividido por 8. Isso resulta em 18. Assim, nós devemos preencher a lacuna com 18. E observe, 18 vezes 8 vai resultar em 144. 144 menos 6 vai resultar em 138. 138 mais 1 resulta em 139, que é exatamente o valor ali, né? Tranquilo, galerinha? Claro que essa questão aqui, ela é um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais... gera um pouquinho mais de confusão, e é normal, tá? Ok? Vamos adiante, então? Me acompanhe. E é isso, galerinha! Chegamos ao final do vídeo de resolução de atividades. Espero vocês em uma próxima oportunidade. Até mais. Bye, bye.